Eu estava observando e me chamou muita atenção, Fabrício, a sua família e os seus filhos. Tudo que a gente faz, nós que somos servidores públicos, evidente, é para o presente, mas é para o futuro. É por isso que eu mudei aqui um pouquinho e resolvi falar para vocês rapidamente. Ainda é novo o Conselho, mas é um exemplo muito importante do que representa a Prefeitura de São Paulo, do que a gente faz aqui repercute para o Brasil inteiro, e todas as boas práticas que a Prefeitura de São Paulo desenvolve, a gente tem a alegria de poder ser exemplo para centenas de cidades do Brasil e, inclusive, outras fora do nosso país. E essa questão do Conselho, que é formado pelos servidores públicos e pela sociedade civil, ela é fundamental, porque dá muito respaldo lá para o trabalho do departamento do Tiago, para todos os auditores, de que, quando vão fazer as suas autuações, a gente pode ter a tranquilidade de que as ações realizadas lá, em algumas situações, quando houver o recurso, será analisada por um conselho que tem uma credibilidade enorme, uma credibilidade incontestável. Eu não tenho os dados aqui, mas depois eu vou levantar quantas das situações que foram julgadas no Conselho acabaram sendo revertidas no Judiciário. Deve ser poucas. Você tem esse dado, Tiago? Não? Não tem? Mas deve ser poucas. Você tem, Fabrício? É poucas, né, Regina? Não deve ser muita coisa. Mas por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente tem uma cidade que, no ano que vem, a gente vai ter um orçamento de 90 bilhões de reais, esse ano, 82 bi, a gente deve superar, com inúmeras dificuldades, mas que é o terceiro maior PIB do país, uma população maior do que muitos e muitos países, e que tem enormes desafios, evidentemente, é necessário que se tenha a receita para fazer frente a esses desafios. E aí é que entra a grande responsabilidade nossa, de não extrapolar na questão da obtenção das receitas, até porque tem também uma questão de concorrência entre os outros municípios, né? Eu e muitos que aqui estão nessa sala trabalhamos muito essa questão de concorrência com outros municípios, identificamos muitas fraudes. É por isso que eu brinquei, a hora que o Guilherme falou de não sei quantos bilhões, aí, 12 bilhões de julgamento com relação a recursos ao Conselho. Eu brinquei ali com ele de que um pouquinho de participação eu tenho nisso aí por conta das situações que a gente identificou de fraudes contra a cidade de São Paulo. Mas a gente precisa ter, aqui na nossa cidade, algo muito importante, que eu tenho falado muito com o Guilherme, e que eu acho que todos nós, todos vocês, que fazem parte do quadro da Prefeitura de São Paulo, e também nossos colegas, que são da sociedade civil, de que a gente precisa ter um ambiente favorável ao empreendedor. A gente precisa trabalhar com um conceito de autodeclaratório. As pessoas não podem demorar tanto para poder ter a sua documentação tramitando na prefeitura. Peguei casos de que a pessoa está quase um ano para poder ter uma autorização da prefeitura para fazer uma demolição. Isso é um verdadeiro absurdo. Cada um de nós aqui não podemos aceitar isso. Não tem cabimento. A pessoa fica um ano para ter uma autorização para fazer uma demolição, para poder fazer um empreendimento na cidade. E eu acho que a Fazenda já está começando a trabalhar com essa questão de que não é todo mundo que é desonesto e desleal com o fisco, que a gente pode confiar no processo de ser autodeclaratório. Agora, evidentemente, se depois a gente tiver alguma, durante a fiscalização, observar que aquilo não tem fundamento, foge da legalidade, aplicar as sanções ali necessárias, e, em muitos dos casos, deve recair, talvez, dependendo do caso, no nosso Conselho Municipal de Tributos. Mas é muito importante, gente, que a gente tenha aqui na nossa cidade uma cidade de segurança jurídica para quem empreende aqui. Nós estamos numa luta, nós, não é eu, não, é nós, né, todos nós, numa luta gigante para poder fazer frente a todos os desafios. Uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, que tem duas cidades dentro de uma, que é uma cidade muito rica, o terceiro PIB do país, mas uma cidade também muito pobre, que tem 1.420.000 pessoas que estão na extrema pobreza. Isso não é uma responsabilidade para lidar com esse assunto só do prefeito. Isso é uma responsabilidade
de cada um de nós, de poder fazer esse enfrentamento e diminuir essa desigualdade social. Para que nós estaríamos na prefeitura se não for para cuidar das pessoas? Não teria nenhum sentido nós sermos remunerados com os recursos dos impostos das pessoas, se não fosse para que nós cuidássemos das pessoas, para que nós tenhamos uma cidade justa, igualitária, que procure, a cada dia, fazer com que esse desequilíbrio, esse distanciamento social seja diminuído. Isso é fundamental. Agora, como é que a gente faz isso? A Prefeitura aprovou ontem, antes de ontem, na Câmara, um projeto de combate à fome. Eu já sancionei, está no Diário Oficial de hoje. E a gente vai ter que fazer uma grande ação para ajudar as pessoas que estão passando fome a comerem. Não é aceitável que alguém que mora na cidade, que tem o terceiro maior PIB do país, possa estar passando fome. Isso não vai acontecer aqui. Agora, o grande socorro às pessoas que hoje estão numa situação de vulnerabilidade é a geração de oportunidades de trabalho, de ter a sua renda, o seu emprego. E aí é que entra muito fortemente a Fazenda e o Conselho, que eu destaco, formado não só pela Prefeitura de São Paulo, mas também pela sociedade civil. E a responsabilidade de vocês, que a Regina conduziu também, e, com certeza, o Fabrício, o Vinícius e todos que compõem aqui o Conselho vão dar continuidade. Nós precisamos manter a cidade de São Paulo uma cidade de solo fértil para as pessoas empreenderem, ganharem o seu dinheiro de forma justa e que, dessa atividade empreendedora, gere emprego e renda na cidade. Aqui tem que ser, e precisa continuar sendo um solo fértil para quem está aqui empreendendo e quiser vir empreender, que ele possa pôr a sua sementinha, que essa sementinha vai germinar, vai dar frutos para o empreendedor e para todos aqui da cidade. E a segurança jurídica é fundamental para isso. No ano passado, eu tenho procurado falar isso em todos os locais que eu vou. Nós geramos, na cidade de São Paulo, 336 mil empregos formais. 336 mil empregos formais. Desses, nós temos, para ter como comparação, a cidade que ficou em segundo lugar foi o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, Antônio, que é a segunda colocada, gerou 82 mil. Então, é muito fácil da gente poder identificar de que o Rio de Janeiro tem metade da população, mas nós geramos 4 vezes mais empregos formais do que o Rio de Janeiro. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem 800 mil pessoas desempregadas, que representa 11% da população ativa que procura emprego. Mas por que a gente conseguiu gerar tanto emprego? 4 vezes mais do que o segundo colocado. Porque, evidentemente, tem toda essa ação de cada um de vocês daqui ser uma cidade que gera resultado para quem vem aqui empreender, que tem uma cobrança justa dos seus tributos e que tem um conselho que vai garantir algum eventual erro para um lado ou para o outro. Nós também não temos um conselho só para defender um lado, é para defender os dois lados. Esse é o grande destaque do conselho, que ele é formado, como eu disse aqui, queria repetir muito isso, não só pela prefeitura, mas pela sociedade civil. O que se busca é a justiça. A Prefeitura de São Paulo não quer cobrar nada de ninguém, a não ser aquilo que lhe é de direito. Mas também a Prefeitura de São Paulo não vai deixar de cobrar aquilo que lhe é de direito. Não vai deixar de atuar firmemente para cumprir a legislação. E, quando for observado que é possível fazer redução de tributos, a gente vai fazer. Como a gente fez agora, né, Guilherme? Reduzindo o ISS de várias atividades. Mas a minha fala aqui é isso. A gente tem todo um conjunto de ações para desenvolver, para fazer frente a tudo que nós precisamos. Eu preciso fazer 14 piscinões, Tiago, 12 céus, 20 milhões de metros quadrados de recap na cidade, 49 mil unidades habitacionais. Eu posso ficar até amanhã falando tudo que a gente tem que fazer, que está no nosso plano de metas, os nossos 72 itens do plano de metas. E, para fazer, a gente precisa de ter a nossa arrecadação, mas a arrecadação justa e uma arrecadação que a gente vai ter aqui os empreendedores tendo resultado para que venham mais. Então, esse é o nosso grande ponto de equilíbrio. Ter uma cidade empreendedora, uma cidade que é atrativa para as pessoas empreenderem aqui
e, por conta disso, que vai gerar emprego e que vai diminuir a desigualdade social e que a gente vai poder, com os nossos tributos recebidos de forma correta, poder fazer tudo aquilo que a população que mora nessa cidade precisa e tanto carece. Então, aproveitar aqui para agradecer todo o trabalho da equipe da Secretaria da Fazenda, da nossa Procuradoria, que a gente agora conseguiu com a nossa Supermarina. Eu brinco. Quem que é procurador aqui, além do Felga? Tem bastante? Não tem muito, não, né? Então... tem eu aqui. Eu sempre brinco aqui nas nossas reuniões, eu não chamo mais de doutora Marina, agora é Supermarina. É a nossa Mulher Maravilha, né? Porque ela, evidentemente, não sozinha, mas com vocês, ninguém faz nada sozinho, só faz com uma grande equipe, né? Teve uma possibilidade agora, inclusive junto com a Fazenda, o Guilherme participou muito disso, a gente poder fazer essa questão da ação aí da dívida da Prefeitura de São Paulo, dos 24 bilhões de reais, que a gente, enfim, se livrou disso. Mas não é isso que vai poder nos fazer não querer receber aquilo que nos é de direito, né, Guilherme? Mas eu queria, para concluir, dizer da minha profunda alegria de poder conhecer melhor, né, como 8 anos como vereador, eu já conhecia, mas agora como prefeito, a partir do dia 16 de maio, com a perda do nosso querido irmão, do meu querido irmão e amigo Bruno, Deus me colocou uma missão que eu estou procurando desenvolver com o maior empenho possível. Evidentemente, terei muitas falhas, mas vocês nunca vão me ver falhar pela omissão. Talvez eu falhe por excesso de responsabilidade e ter a consciência de que eu não posso errar, mas de que a gente precisa pensar todos os dias nosso futuro, nas nossas crianças, na nossa rede municipal, que tem 1.080.000 alunos. Deixa eu dar um detalhe para vocês, importante. Nossa rede municipal, nós temos 1.080.000 alunos. Dos 1.080.000 alunos, 505.000 estão na pobreza ou extrema pobreza. Olha o nosso desafio. Olha o quanto a gente precisa fazer com que essa cidade avance muito. Isso eu estou falando da cidade que tem o terceiro maior PIB do país. Imagine os outros municípios. Então, nosso desafio é gigantesco. Mas, continuando ao meu raciocínio, aqui, hoje eu tenho muito mais conhecimento do nosso quadro do funcionalismo, porque a gente tem feito um esforço gigantesco para poder cada vez mais valorizar o nosso funcionalismo. É um nível que a gente tem aqui impressionante de profissionais, dedicados, comprometidos, que a gente precisa estar continuamente melhorando. Um pouco da minha fala é para aproveitar aqui e parabenizar o Conselho, desejar muito sucesso ao Fabrício, ao Marcos e todos que estão compondo aqui, aos familiares que estão aqui presentes de vocês, mas também convidar a todos vocês para esse grande desafio que a gente precisa juntos ter nessa cidade de diminuir a desigualdade social. E, para diminuir a desigualdade social, é geração de emprego, é trazer o empreendedor, é ter um ambiente favorável para ele trabalhar, é parar com burocracia. Pelo amor de Deus, nós temos que combater essa praga dessa burocracia. É um absurdo o que a gente tem de burocracia. Nós temos que buscar dentro de nós, com toda a competência de cada um dessa prefeitura, a compreensão que, numa cidade que vai se desenvolver, que vai ter capacidade de poder concorrer com as demais cidades, não só daqui, mas do mundo, que nós estamos travados na burocracia. A gente precisa destravar isso. O empreendedor não de antemão, o desonesto, que a gente tem que ficar certificando cada coisa, não. Vamos confiar, vamos dar para ele as suas licenças, vamos agilizar os processos. Nós estamos constantemente, não é porque é o setor público que nós não estamos em constante disputa, em constante concorrência. Nós também estamos concorrendo com os outros municípios. É muito fácil abrir uma empresa em Osasco, em Poá, em Barueri. É muito fácil tirar uma licença de funcionamento. É muito fácil fazer uma discussão com a fazenda de lá. Aqui não pode ser diferente. Nós estamos em constante concorrência para ter os empreendedores aqui também. Ainda mais agora, por conta da pandemia, isso agravou a questão de vivermos um mundo digital. Muitas empresas, né, fazem as suas ações de forma digital, pela internet, e a gente precisa ter aqui
uma ação muito forte. Eu sei que cada um de vocês já pensa assim, mas eu preciso compartilhar nosso desafio, as nossas angústias, o quanto a gente precisa junto diminuir essa desigualdade, o quanto nós precisamos juntos vencer essa burocracia. Eu tenho plena convicção que cada um de vocês tem um enorme potencial para que a gente possa fazer isso. E, por favor, gente, vamos dar um basta nessa burocracia. Vamos fazer da nossa gestão, da nossa administração, uma administração moderna, eficiente, rápida, desburocratizada. Isso vai ajudar muito. A gente perde muitas pessoas que investem na cidade por conta da bendita burocracia. A cidade é maravilhosa, tem um potencial enorme. E, com o mecanismo que a gente tem aqui, de uma Secretaria da Fazenda atuando corretamente na cobrança dos tributos, com a instituição e com o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Conselho, de saber que não vai ter aqui nenhuma cobrança indevida, porque tem um órgão que vai poder fazer um julgamento justo. Ninguém quer tirar nada de ninguém, só queremos receber aquilo que é nosso. A gente pode ter, dentro desse contexto todo, uma cidade muito melhor. A cidade, ela é maravilhosa, mas a gente precisa, juntos, com essas ações que eu falei para vocês aqui, resumidamente, dar um salto. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu espero, com muita humildade, aproveitar esse momento aqui para pedir que eu possa contar com vocês. Parabéns, Fabrício, Marcos e todos que compõem aqui, o Antônio, todos que compõem o Conselho, do setor público, do setor da sociedade civil, do setor privado. Muito sucesso para vocês. Regina, obrigado por tudo, parabéns pelo seu trabalho. Todo mundo falou bem de vocês, é bom, porque sempre fica bem quem está chegando. Quem está saindo, normalmente, você vai ver em 24, quando eu estiver saindo, ninguém vai lembrar de mim. Então, normalmente funciona assim, né, Guilherme? Mas agradecer toda a nossa equipe, a doutora Eunice, aqui, em nome da Eunice, todos da Secretaria de Justiça, a Supermarina, em nome da Marina, todos da Procuradoria, o Guilherme, em nome do Guilherme, todos aqui da Secretaria da Fazenda, e, em nome do Antônio, da OAB, todos aqui da sociedade civil. Muito obrigado, um abraço.